Olá, hoje quero-vos falar do nosso país, Portugal, de um governo à vista, de crise, de uma falência de liderança. Amigos, vivemos tempos que não se pode dizer que sejam estranhos em Portugal. Primeiro, o país foi, a curto prazo, há semanas, atingido por um verdadeiro comboio de tempestades. Este comboio de tempestades expôs a fragilidade do país a estas intempéries, as suas infraestruturas e também a lentidão da resposta do Estado e a incapacidade do mesmo para prevenir, coordenar e agir com robustez perante a adversidade. Agora, quase sem espaço para respirar, surge esta guerra no Médio Oriente, um novo choque externo, com consequências no aumento brutal do preço da energia, do petróleo. Isto num contexto internacional cada vez mais instável, com reflexos imediatos no preço dos combustíveis e, por arrastamento, em toda a economia. O próprio governo admitiu publicamente este risco e anunciou um mecanismo extraordinário e temporário ligado ao ISP, caso a subida dos combustíveis, nomeadamente, ultrapassasse os 10 cêntimos. E como sempre acontece em Portugal, o impacto é imediato. Não no conforto do Estado, mas no aparelho político. Não também no aparelho político. Não na máquina fiscal, mas no bolso das pessoas. No depósito do carro, na conta do supermercado, no transporte, no custo de vida. Em todos, mas na carteira de uma classe média já exaurida e na vida de milhões de pessoas para quem cada cêntimo deixou de ser um detalhe e passou a ser uma fronteira. Queridos amigos, isto porque há uma realidade que toca a todos, que quase todos conhecem, mas que poucos dizem de uma maneira assertiva e frontal. Quando o preço sobe, o preço dos bens, dos commodities, o Estado arrecada sempre mais. E essa é talvez uma das maiores perversidades e das perversidades mais cruéis do nosso modelo económico. Em tempo de aflição, o cidadão empobrece e o Estado cobra. Neste caso, o petróleo sobe e quem ganha é o Estado, a máquina fiscal. Mesmo quando o preço do petróleo andava entre os 60 e os 70 dólares, os preços em Portugal, os preços dos combustíveis já eram caros, caríssimos, fortemente penalizados por uma carga fiscal pesada, composta por IVA, ISP e outras incidências indiretas. Queridos amigos, quando a matéria-prima sobe, o custo aumenta. Mas o engraçado é que sobe também a receita fiscal associada, sobretudo pelo efeito do IVA sobre os preços mais altos. O governo, então, anunciou agora que só compensa esse efeito extraordinário acima de um certo limiar. Mais de 10 cêntimos face ao referencial definido. E na aplicação inicial da medida, o desconto incidiu primeiro sobre o gasóleo, ficando a gasolina de fora. Até que a gasolina, também ultrapassa esse patamar.
Ou seja, o Estado cria para si uma posição confortável. É que recebe sempre, devolve tarde, devolve pouco e devolve apenas quando a pressão social, ou sabe que a pressão social se vai tornar demasiado visível. Por outro lado, é injusto para com o consumidor, porque diferencia um do outro, como se o peso na vida e no aumento da gasolina não afetasse as pessoas que usam carro. Isto não é política económica com sentido de justiça, caros amigos. Isto é gestão contabilística do sofrimento social. Isto é transformar uma crise internacional numa oportunidade fiscal. Isto é deixar que o mercado castigue primeiro e aliviar depois com parcimónia, como se o cidadão tivesse de agradecer o que na verdade lhe estava a ser retirado. Isto tem acontecido desde que o país tomou como objetivo, os governantes, os governos, manter as contas públicas em ordem. Estas foram todas mantidas à custa do aumento da máquina tributária. As governações em Portugal têm sido um governo à vista e continuam a ser. Mas, queridos amigos, o problema não é só o preço dos combustíveis. Isto é apenas uma expressão. O problema é muito mais fundo. Portugal continua a ser governado pelos partidos políticos que estão no governo, sós ou em coligação, à vista. À vista no planeamento, à vista na prevenção, à vista na energia, à vista nas infraestruturas, à vista na defesa e à vista na própria ideia de Estado. Reage-se ao imediato. Administra-se com urgência. Comunica-se a intenção. Mas raramente se constrói o longo prazo. Há poucos dias o Primeiro-Ministro, esta figura, o Luís Montenegro, admitiu no Parlamento que o conflito no Médio Oriente poderia obrigar a medidas para mitigar os seus efeitos, o impacto dos combustíveis. Mas o anúncio foi apresentado como prudência. Queridos amigos, a verdade é que o país volta a mostrar que não tem almofadas estratégicas robustas para choques externos desta natureza. E é aqui que a crítica se torna inevitável. Portugal parece viver permanentemente entre a improvisação e o remendo. Curiosamente, há 2 semanas atrás, um ex-primeiro-ministro veio fazer algumas advertências. O Passos Coelho. Neste ponto, vale a pena recordar algo que Passos Coelho disse recentemente e que devia ter aberto um debate nacional sério, porque o que ele disse interessa a Portugal. Não estou a falar da pessoa nem do interesse. A opinião pública apenas se centrou se o homem queria voltar ou não. Mas ele criticou a resposta do Estado aos episódios recentes, de mau tempo, e foi muito duro em relação àquilo a que chamou as reformas do Estado feitas em PowerPoint. Que apenas quer dizer isto? São reformas viradas mais para a comunicação política do que para uma verdadeira transformação institucional real ou de estrutura. Ele também veio denunciar algo que todos sabemos há muito tempo: a existência de concursos viciados
para os altos cargos da administração pública. E voltou a defender que o governo não deve perder tempo se quer avançar com reformas estruturais. E o que é notável não é apenas a dureza das declarações. O que é verdadeiramente notável é o silêncio que se seguiu. Centrou-se a discussão se o homem tem intenções de voltar à vida política, ao invés de tentar e exigir respostas àquilo que ele falou. Foi um silêncio absoluto de todos os partidos. Porque quando se diz que o Estado vive de reformas encenadas, isso exige resposta. Quando se diz que a alta administração é contaminada por concursos feitos à medida, isso existe resposta. Porque isso é corrupção. Quando se diz que um governo, mesmo sem maioria absoluta, não está impedido de apresentar e defender reformas, isto exige resposta, caros amigos. Mas nada disto aconteceu. E as crises que se têm vindo a suceder através destes choques exteriores puseram o debate todo no outro lado. Em Portugal, demasiadas vezes, aquilo que deveria abrir uma crise de consciência, o que é que acontece? Abre apenas um ciclo curto de ruído mediático. E depois tudo se esquece e tudo continua da mesma forma, como se nada se tivesse passado. O nosso país é um país frágil à exposição. Estas duas calamidades recentes, as tempestades e o choque petrolífero que está a acontecer, fizeram cair completamente a máscara, queridos amigos. Mostraram aquilo que já se sabia há muito, que Portugal é um país estruturalmente vulnerável. Vulnerável na energia, vulnerável nas infraestruturas, vulnerável na proteção civil, vulnerável no planeamento económico, vulnerável na nossa segurança estratégica. Imaginem se algum destes mísseis caísse aqui em Portugal. Como é que nós nos defendíamos? Durante décadas, sobretudo nos últimos 30 anos, os governos sistematicamente adiaram decisões fundamentais. Fez-se alguma coisa nas energias renováveis, sim, é verdade. Mas não se desenhou, uma verdadeira estratégia de soberania energética. Não se pensou seriamente no armazenamento. Não se consolidou um projeto nacional de longo prazo para garantir segurança de abastecimento. E nunca se quis abrir, com a maturidade necessária, um debate estrutural sobre as alternativas disponíveis, incluindo o nuclear. Veja o seu caso da Europa. A Europa acordou agora para o nuclear de novo e considera um erro estratégico o ter-se abandonado. Resultado: ficamos completamente expostos e sujeitos aos choques externos. Sempre dependentes, sempre reativos, sempre expostos. E agora a guerra e a instabilidade internacional voltam a mostrar outra fragilidade incómoda. Também no domínio da defesa e, em particular, de uma ausência de capacidade antiaérea do país. O país transmite uma sensação de insuficiência e dependência face aos seus aliados para a sua defesa. É incapaz de se defender. Se recebêssemos alguns mísseis ou drones, éramos incapazes de nos defender. Isto é, no mínimo, um sinal de que Portugal tem de pensar muito melhor. O que significa resiliência. Esta palavra que enche a boca dos políticos. Resiliência nacional num mundo cada vez mais perigoso.
A realidade de Portugal é de um país com pobreza, uma classe média exaurida e os mercados concentrados. Ao mesmo tempo que tudo isto, há uma realidade social que não pode ser escondida por retórica. O nosso país, Portugal, vive o pior momento da sua classe média. Ela está exausta. Uma classe média que trabalha, paga, suporta, espera, adia e encolhe. E ao lado disto, milhões de pessoas que vivem em privação precária ou pobreza persistente. E com tendência para aumentar. Queridos amigos, num país assim, cada choque externo não é apenas um evento económico. Cada choque externo é uma descarga direta sobre a fragilidade social acumulada. E tudo isto acontece num contexto em que os setores fundamentais da economia continuam muito concentrados. Na banca, nos seguros, na energia, na distribuição e noutros bens transacionáveis. Ou seja, o cidadão está apertado entre duas forças. De um lado, um mercado, a maioria das vezes, concentrado. Do outro, um Estado que tributa fortemente o consumo. Entre a produção e a distribuição, é abismal os preços que se praticam, que se repercutem no bolso do consumidor, no preço do produto final. No meio, ficamos nós, ficamos as pessoas comuns. E como é que nós ficamos? Sozinhos. Sem margem e sem proteção real. Precisamos de pensar sobre, não aquilo que nos dizem, mas qual é o problema mais profundo. E o problema mais profundo em Portugal é o sistema partidário português. Porque talvez o problema mais fundo até nem seja o económico. Porque sempre vai haver problemas económicos, sempre vai haver choques exteriores. Talvez seja mesmo o problema do sistema político português. Queridos amigos, porque a verdade, hoje, é que voltamos ao velho centrão. De um lado, um governo minoritário, hoje liderado pela AD, e do outro lado, um partido socialista que se coloca como alternativa, mas que, na verdade, na sua essência, na essência do sistema, continua a reproduzir muitas das lógicas, ou se não, todas as lógicas que diz combater. A atual configuração parlamentar confirma esta centralidade da AD no governo e do PS como principal partido da oposição. Agora com um Presidente da República que, em nome da estabilidade, vai garantir que se repitam os mesmos erros. Esperemos que não. Um governa e o outro opõe-se. E depois trocam. E o país, neste ramo-ramo, continua preso e a definhar. Com retóricas diferentes, com linguagens diferentes, com símbolos diferentes, mas muitas vezes com a mesma incapacidade de reformar a sério. E é aqui que é preciso ser frontal. O país está a definhar. É como aquele doente que vai ficando cada vez mais amarelinho, cada vez mais fraco todos os dias. Durante décadas, PS e PSD, com os seus diferentes arranjos, alianças e variações, foram pilares do mesmo sistema. Um sistema que, no fundo, preservou demasiadas zonas de conforto, demasiados interesses instalados, demasiadas redes de influência e clientelares, demasiadas dependências mútuas entre poder político,
aparelho administrativo e grupos com capacidade real de pressão. Queridos amigos, por isso hoje a pergunta já não é apenas quem governa. A pergunta é, e deveria ser, quem tem coragem de desinstalar o sistema que permitiu a sua própria ascensão. Esta deveria ser a pergunta que deveríamos fazer. E uma nova balança criou-se. Essa balança agora é composta por um terceiro partido, um partido de protesto. Mas precisamos pensar qual é o limite do protesto. Foi o ambiente que produziu este partido de protesto. Um partido que cresce, o Chega, alimentando-se da raiva, da saturação, do cansaço e da humilhação acumulada de quem sente que o regime não responde. Esse fenómeno não aparece por acaso em Portugal como pelo mundo fora, só que em Portugal foi rapidíssimo. É um sintoma. E isso também faz com que o perigo aumente. Quando os partidos tradicionais deixam de representar esperança, fica esse vazio da esperança. E alguém vai ocupar o espaço do grito. Mas convenhamos, queridos amigos, o grito não basta. O protesto, por si só, não governa. A indignação, por si só, não reforma. A agressividade verbal, por si só, não constrói novas instituições ou reformula as instituições. E por isso o problema é duplo. Os partidos tradicionais já não convencem. E a força de protesto, embora capte o mal-estar existente e verdadeiro, não consegue ainda demonstrar qualidade bastante para se afirmar como agente de transformação nacional, com visão, com quadros e projetos do país. À medida que se vão instalando, vamos vendo que se vão inserindo no mesmo sistema, sem a incumbência de poder fazer. E sabe-se lá o que fariam com esta realidade. Ou seja, o sistema fica e está encurralado entre a fadiga do costume e a insuficiência do protesto. Já não é há muito tempo a esquerda contra a direita, queridos amigos. É caráter contra degradação. Vou dizer uma frase que precisa de ser dita com clareza. O problema de Portugal não se explica seriamente pela velha conversa entre esquerda e direita. Porque nos últimos 30 anos, todos passaram pelo sistema. Todos participaram, em maior ou menor medida, na manutenção da máquina, incluindo estes partidos de extrema-esquerda ou de suposta moralidade. Todos herdaram e alimentaram rotinas políticas que hoje mostraram esgotamento. O que existe demasiadas vezes não é uma verdadeira clivagem entre modelos profundos do país. Já repararam, queridos amigos? O que existe é a procura da retórica mais útil para conquistar o poder e conservá-lo e redistribuí-lo dentro das mesmas lógicas de aparelho, não para a melhoria das condições de vida dos cidadãos, porque esses continuam a ser exauridos. Por isso, queridos amigos, é preciso aprender a pensar e pensarmos com realismo sobre o problema. E o problema real não é apenas
programático. O problema real, queridos amigos, é moral, é de caráter, é de dignidade humana e da qualidade das lideranças. Os partidos precisavam de ser lugar de formação de estadistas. Mas não demasiadas vezes, já há 30 anos, que funcionam como corredores de carreira. Precisavam de elevar o debate, mas demasiadas vezes degradam-no, tornam-no fútil. Precisavam de recrutar os melhores, mas na maioria das vezes, ou demasiadas vezes, promovem os mais dóceis, os mais alinhados, os mais úteis no circuito interno, que muitas vezes são os menos preparados. Por isso, depois admiram-se que o país desconfie. Queridos amigos, o que está em crise não é só a política. O que está em crise é também a ideia de serviço público. E é aqui que o comentário precisa de ganhar densidade moral. Porque governar não é gerir folhas de Excel e apresentar números que fiquem bem na União Europeia, para que nos possa continuar a financiar. Esse tempo acabou também, queridos amigos. Governar não é apenas fechar contas balançadas. Governar não é sobreviver mediaticamente à crise seguinte, que a própria comunicação social alimenta. Governar deveria ser preparar o futuro. Olha para as nossas vidas. Se nós governamos as nossas vidas sem preparar o futuro, o que é que acontece? Governar e proteger a população da vulnerabilidade evitável dos cidadãos. Governar é criar robustez institucional, justiça em todas as áreas, fiscal, economia, resiliência energética, seriedade administrativa e confiança pública. Sabem, nos ensinamentos bahais é-nos dada uma luz muito importante por Baha'u'lláh, o manifestante divino para os nossos dias. Baha'u'lláh dirige-se aos reis e governantes como trustees of God and of their fellow human beings. Isto é, como depositários de uma responsabilidade sagrada. Os líderes têm essa responsabilidade sagrada perante o povo. Numa outra passagem, ele afirma que o bem-estar, a paz e a segurança da humanidade são inalcançáveis sem unidade. E chama os chefes e governantes do mundo a envidar o máximo esforço em favor da paz e do bem-estar coletivo. É isto que as lideranças têm feito. E também a Casa Universal de Justiça, a instituição que comanda os destinos da fé Bahá'í, ao mesmo tempo que afasta os próprios Bahá'ís do partidarismo, insiste na promoção da justiça, da paz, da elevação moral e da participação no discurso público sobre os grandes problemas da sociedade. Queridos amigos, humildemente é isto que eu estou a tentar fazer. E tentar traduzir isto para a linguagem deste pequeno comentário. Queridos amigos, a política só se torna digna, só é digna quando é traduzida em serviço. O poder só é legítimo quando é exercido com justiça. E a liderança só merece esse nome, liderança, quando põe o bem comum acima da carreira, da vaidade e do cálculo. Infelizmente, é tudo aquilo que não temos visto.
O nosso país, queridos amigos, Portugal, não precisa de mais retórica. Precisa de regeneração. E por isso é preciso dizê-lo sem qualquer tipo de rodeios. Portugal não precisa apenas de mudar políticas. Portugal precisa, acima de tudo, de mudar a qualidade moral da sua política. Precisa de partidos que pensem o país e não apenas a próxima manobra parlamentar. Precisa de líderes com coragem para perder popularidade no curto prazo e ganhar futuro no médio e no longo prazo para uma verdadeira transformação do país. E o país precisa também de gente preparada. E qual é a gente preparada com caráter que quer servir neste ambiente onde vai sair vilipendiada? Cada vez menos. Precisa de gente séria. O país precisa de gente honesta. Precisa de gente capaz de servir e não de se servir. Queridos amigos, isto implica uma profunda mudança de pensamento, de ação e de liderança, dentro dos próprios partidos. Porque enquanto os partidos continuarem dominados por lógicas internas, carreirismo, dependências, mediocridade organizada e ausência de grandeza, queridos amigos, o país continuará a ser governado abaixo das suas possibilidades. E nós, os cidadãos, o povo, a classe média, vai continuar a definhar. Mas o sistema não se reforma sozinho e nenhum país se salva quando os partidos são vazios por dentro. Queridos amigos, as tempestades mostraram a fragilidade material do país. O petróleo mostrou a fragilidade económica e fiscal do país. Mas o comportamento do sistema político mostra ainda algo mais grave. Mostra à sociedade a fragilidade moral da governação. E Portugal não é um país sem talento. Portugal não é um país sem recursos. Portugal não é um país condenado. Mas é um país profundamente cansado, exaurido. Políticos. Enfim, o país está cansado destes políticos, destes dirigentes sem visão, de estruturas sem coragem e de partidos sem verdadeira renovação interior. Talvez seja chegada a hora de deixar de perguntar apenas quem ganha em eleições. E talvez começar a perguntar aquilo que é verdadeiramente essencial. Quem tem caráter para governar? Quem tem visão para reformar? Quem tem espírito de serviço para colocar Portugal acima do partido, acima da carreira e acima do cálculo? Queridos amigos, sem essa mudança, continuaremos exatamente assim. A viver de crise em crise, de remendo em remendo, de anúncio em anúncio, enquanto o país real está condenado a pagar a conta. Queridos amigos, é realmente uma crise muito mais profunda. É uma crise de caráter. Não quero, com isto, defender A, B, C ou D, mas quero defender Portugal. E, no meu humilde ponto de vista, trazer para
o debate e o pensamento da realidade política do país um pequeno contributo. Queridos amigos, se gostaram do vídeo, façam comentários, porque é preciso elevar e nós, cidadãos, começarmos a pensar aquilo que é verdadeiramente importante para a transformação real do país. E como cidadãos, como podemos exigir? Precisamos de participar com elevação na coisa pública, entrar com discursos significativos que permitam ter uma visão de futuro e quais as medidas que precisam de ser empreendidas. É isso que cada cidadão consciente precisa e pode e deve fazer hoje. Espero que o meu vídeo tenha contribuído para esse pensamento e para essa ação. Queridos amigos, um grande abraço e até ao próximo vídeo.